Olá, boa noite para vocês. Mais uma live da BWS. Como toda quarta-feira, a gente traz um assunto de interesse geral e sempre contamos com a participação de muitos colegas querendo mostrar a sua experiência e trocar ideias com a gente. Hoje à noite a nossa convidada é a doutora Lívia Marcela, endocrinologista, e que vai falar com a gente sobre hipo e hipertireoidismo. Né? A gente quer que vocês participem bastante. Brevemente a doutora Lívia entrará conosco aqui, ela já me deu um oi aqui. Oi, Lívia, estou esperando você fazer o pedido aqui para entrar na live e para a gente começar a falar sobre tireoide, né? A Lívia está aqui, estou tentando fazer com que ela entre. Que logo vai aparecer na nossa tela aqui. Está conectando. Oi, Tudo bom, Lívia? tá me vendo aí? Tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo bem? A Lívia é endocrinologista, fez mestrado lá no IFESP, está fazendo doutorado e é coordenadora do nosso curso de pós-graduação em endocrinologia. Um curso que está sendo um sucesso, alunos estão adorando, extremamente prático, são professores top, começando pela coordenadora, né? Ah, obrigada. Obrigada. E a gente está aqui hoje para falar de tireoide, né? Sim, Vamos começar a falar e provavelmente daqui a pouco alguém já começa com perguntas, né, Lívia? O que você tem a sim. falar para a gente de hipotireoidismo? A hipotireoidismo é a doença mais comum que afeta a glândula da tireoide, né, Vilmar? Então, eu acho que, assim, todo médico tem que saber tratar um pouco, pelo menos, o hipotireoidismo. Você pode tratar o hipotireoidismo com hormônio, levotiroxina, mas antes de tratar, fazer o diagnóstico correto. Muita gente, às vezes, acaba se embananando ali naquele comecinho, né? Será que o meu paciente tem hipotireoidismo mesmo? Será que um exame só basta para a gente ver se o paciente tem hipotireoidismo? Ou eu preciso repetir? Só tem hipotireoidismo se eu tenho as enzimas alteradas, o anti-TPO, o anti-TG, que são os anticorpos, né? Ou não? Como que é isso, né? Eu acho que isso acaba sendo uma dúvida geral. Então, normalmente a gente acaba pedindo dois exames, então a gente faz um TSH e um T4 livre, são os exames mais comuns, e depois a gente repete esses exames novamente em outra oportunidade para realmente ver que esse paciente tem hipotireoidismo, que o TSH está elevado mesmo, e que existe aí uma disfunção da tireoide. Certo, Vilmar? Aí vem a primeira pergunta. O que é TSH elevado? Então, Quanto é? aí a gente começa com as discussões, né? Então, o TSH, quando ele está elevado, assim, quando a gente vê o limite de cada laboratório, normalmente o kit é o mesmo, que é o kit da Roche, né? Mas qual o limite? Qual o valor de referência ali? Será que o meu paciente tem que estar dentro do valor da referência? Sim, o ideal é que seu paciente esteja dentro do valor da referência. Se for gestante, é um grupo à parte, então aí é uma outra discussão. Se o TSH, que normalmente a referência é entre meio e 5, e o seu paciente tiver dois exames e os dois estão normais, ok, tranquilo, tá? Não precisa se preocupar com esse paciente. Se der entre 5 e 10, com o T4 livre normal, a gente acaba chamando isso de hipotireoidismo subclínico. Subclínico por quê, Lívia? Porque normalmente o paciente não tem sinal e sintoma, né, desse hipotireoidismo. Mas aí você vai me perguntar assim, poxa, mas meu paciente veio queixando de queda de cabelo, de ganho de peso, de pele seca. Eu posso tratar esse paciente com hipo subclínico?
A depender do paciente, se você conversar com ele e ver que na anamnese realmente tem alguns sinais e sintomas que valem a pena ser tratados, você pode até tratar esse paciente. Se os dois, você como médico e o paciente, chegarem à conclusão que não melhorou nada com o tratamento, pode até suspender. Mas se houve melhora, pode manter, tá? Principalmente a gente trata se a gente tem alguns exames concordantes. Por exemplo, os anticorpos positivos, né? Se você tem anti-TPO e anti-TG positivo, e se você tem um ultrassom também que tem alteração da textura. Então, aí tudo está falando a favor. É um hipotireoidismo subclínico, provavelmente por doença de Hashimoto, e vale a pena ser tratado, tá? Agora, se você tem só um exame alterado, o outro veio normal, aí realmente a queixa da tiroide, a gente estava até conversando, eu e o Vilmar, né? A queixa da tiroide, ela é muito inespecífica. Nem sempre a gente tem, assim, uma queixa que vai levar você, isso realmente é hipotireoidismo. Não tem nada patognomônico, né, de hipotireoidismo. Então, isso que acaba confundindo muito o médico. Então, não precisa tratar se só tem um exame alterado. Agora, se o TSH do seu paciente for maior que 10 e ele tiver T4 livre baixo, aí você realmente está com hipotireoidismo e ele deve ser tratado, tá? A sorte nossa, né, Lígia, é que o TSH é um exame excelente, né? A gente tem Sim, vários sim. exames que são questionáveis do ponto de vista técnico, de dosagem, dos kits, mas TSH é Uhum. muito bom, né? A discriminação dele é muito boa. Então, é muito É, o difícil TSH é ter um muito bom. erro de laboratório, né? Isso. Uhum. Geralmente, quando vem alto, um segundo exame também vem, né? Ou está com uma É oscilação do Hashimoto que você quase pegou, mas daqui a pouco você pega, né? Sim, sim. E lembrando que, assim, o exame é muito bom, mas como todo exame, ele pode flutuar, né? Por isso que ele tem esse rush de normalidade, que é de meio a 4,5. Então, às vezes, a gente pega o paciente com 5. Poxa, precisa tratar esse paciente? Olha, eu não sei. Vamos pedir um próximo exame, né? Aí vem um próximo exame com 1. Então, não tinha realmente necessidade de tratar esse paciente. E uma outra coisa que às vezes a gente esquece, principalmente o paciente que tanta coisa para falar na consulta, né? Às vezes o paciente ele sai da sua consulta com um monte de exame para fazer e tal, que o TSH ele também obedece um ciclo circadiano, tá? Então o TSH é melhor ser coletado de manhã. Esse valor de referência foi feito para o exame pela manhã, né? Então, isso também é uma coisa que às vezes a gente orienta o paciente e vem lá normal, TSH. Você estava falando de anticorpos, né? Eu vejo muitos colegas não endocrinologistas querendo acompanhar a tiroidite de Hashimoto, que já está em hipotiroidismo, ou seja, já tá tratada, e tentando associar com variações dos anticorpos para pensar em mexer em dosagem, e ficam Ah, perdidos com essa sim. história dos anticorpos. Fala um pouquinho para a gente A qual a gente vê que função desse anticorpo, né? até o paciente ele fica um pouco incomodado, né, com relação ao anticorpo, porque de repente veio um anti-TG, lembrando que anti-TG ou anti-TPO, na maioria dos laboratórios, o valor de referência é até 60 também, tá? Então, até 60. Mas vem 70. Aí o paciente fala assim: ai, meu hipotireoidismo é mais ou menos. Mas ele já tem diagnóstico. Diagnóstico não é pelo anti-TPO e nem pelo anti-TG, mas pelo TSH. Então, quem vai te falar, olha, médico, trate, né? Colega, trate o hipotireoidismo é o TSH. Então, é pior ou melhor o hipotireoidismo com anti-TPO ou anti-TG mais alta ou menos alta? Não. Está ocorrendo inflamação lá do mesmo jeito, está ocorrendo um processo autoimune, lembrando que a maioria do hipotireoidismo é doença de Hashimoto e é feita por um processo autoimune. E está ocorrendo um processo autoimune do mesmo jeito, tá? Então, a gente não leva em consideração, em geral, a gente pede só na primeira consulta os anticorpos.
Não pede repetir os anticorpos, não tem necessidade, né, Vilmar? Já E eu está vejo, com o você diagnóstico. também deve ver muito isso, né? Repetir, repetir. Eu Uhum, falo, você pode repetir o pedido várias vezes quando deu negativo, porque como toda doença autoimune, você pode ter períodos de remissão, tudo. Mas deu positivo uma vez, é Hashimoto. uhum. Se vai É evoluir para Hashimoto. hipotiroidismo ou não, o tempo dirá, né? Não Uhum, precisa ficar repetindo. Eu vejo sim. principalmente os clínicos se perdendo muito, né? Fica pedindo anticorpo, eles vão variando e eles não sabem o que fazer com o resultado, né? Joga fora. Sim. É, às vezes a gente vai na empolgação, né, de marcar, e às vezes a gente marca tudo, mas realmente não tem por que ficar repetindo anticorpo, não tem. A tireoglobulina também é um ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Muitas vezes a gente pede a tireoglobulina e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso depois, né? Então, quando tem anticorpo positivo, lembra assim, ó, tá tendo uma destruição da sua glândula. Então, a célula tá tendo lise celular, tá estourando. O que ela vai liberar? Ela vai liberar TG, que é a tireoglobulina. Então, no começo do processo do Hashimoto, a gente tem um aumento de tireoglobulina que faz parte da doença natural, da história natural da doença. Não tem problema nenhum. Não é câncer, não é nada. É Hashimoto. Tranquilamente, você pode ficar tranquilo. Com o passar do tempo, o que acontece? As células, inclusive no começo da doença, o paciente pode ter um bócio, a glândula dele fica aumentada. No ultrassom, você vê um volume glandular maior. Com o tempo, essa glândula vai morrendo e ela vai ficando atrofiada. E aí o que vai acontecer? A tireoglobulina também cai com o tempo, tá? Tem uma pergunta já para a gente aqui. Vale a Oba! pena fazer triagem de geral dos pacientes para ver se eles têm alguma alteração da tireoide ou só quando tiver sintoma? O que é extremamente comum ter algum sintoma, né? Então, olha, se você for pegar os guidelines, né, ele fala para não fazer triagem. Não fazer triagem. Inclusive, até em gestante, em geral, ele só pede para você solicitar TSH se a paciente tem alguma história familiar ou se ela tem alguma queixa específica. Mas na vida do endocrinologista, só aparece para gente queixas que são muito semelhantes com o hipotiroidismo. Então, não dá para o paciente ir no consultório e a gente não pedir um TSH. Eu acho que eu infarto. Porque Pelo menos um, né? a gente, por exemplo, o paciente chega com queixa de ganho de peso, né? Que acho que é o motivo da consulta mais comum. Então, a gente pede sim um TSH para esse paciente. E se você não pedir, o paciente vai virar para você e vai falar assim: doutor, doutora, você esqueceu de pedir meu TSH. Então, a gente pede, na vida real, a gente acaba pedindo sim o TSH para os pacientes, porque quando não é obesidade, o paciente também queixa muito para o endocrinologista que o cabelo está caindo, que a unha está fraca, então a gente sempre acaba pedindo na vida real. Para gestante, então, nem se fala, né, Vilmar? Para É. gestante, a gente pede sempre, tá? Lembrando que os critérios, os cutoffs são um pouquinho mais baixos, né, para gestante, para fazer Sim, diagnóstico, né? Tratar isso ou não é. aí em outra live. Outra live. Mas para gestante a gente tem que lembrar que no primeiro trimestre o TSH tem que ser menor que 2,5, né? E no segundo e terceiro trimestre é menor que 3, tá? Porque isso se correlaciona principalmente para gestantes que já têm hipotiroidismo. Isso se correlaciona com o QI do bebê, então com a inteligência do feto e com desfechos na gestação também, sangramento, parto prematuro, tudo o que a gente quer evitar para a gestante e para o seu bebê, tá? Eu Você falo, deve... e também a paciente que tem hipotiroidismo, lembra que ela é gestante, ela tem hipotiroidismo e engravidou. O que eu faço? Eu falo assim para as minhas pacientes. Você até pode, que tem hipotiroidismo, tá? Você até pode contar para o seu marido primeiro, mas o segundo sou eu. A segunda pessoa sou eu. Ou se você quiser inverter, primeiro eu e depois seu marido.
Por quê? Porque a gente sempre tenta aumentar essa dosagem hormonal para as pacientes que têm hipotireoidismo. Em geral, a gente aumenta de 20 a 25% a dose, tá? Já logo no primeiro trimestre. Por que, Lívia, que a gente aumenta? A gente aumenta porque os estudos mais recentes, eles comprovam que você manter o TSH normal nas primeiras semanas de gestação, e aí a gente está falando das primeiras 9 semanas, eles impactam muito mais em diminuir desfecho negativo do que você arrumar esse TSH depois da 14ª semana, tá? Então, é muito interessante você realmente arrumar aí, melhorar a dose de levotiroxina da sua paciente. Eu tinha passado uma pergunta assim, qual o risco de hipotireoidismo na gestação? Acho que você já respondeu, né? Parto prematuro, né? E lembrar também que não só a gestação, né? Hipotireoidismo não diagnosticado, muitas vezes subclínico, às vezes dificulta a ovulação, né? Pelo próprio hipotireoidismo, pelo aumento de prolactina, acaba dificultando a ovulação. Às vezes a gente trata o hipotireoidismo e a mulher engravida, né? O hipotireoidismo, ele pode diminuir a fertilidade, né? Então, principalmente para aquelas pacientes que vêm no consultório, estão fazendo FIV, que já tiveram tentativas, né? Abortos. Então, a gente mantém o TSH aí o mais bonitinho possível. O mais bonitinho possível, né? Quando eu falo assim, não quer dizer suprimido, né? Eu e o Mar, a gente estava até conversando sobre isso, porque se você hipertratar a sua paciente, também vai levar a desfecho negativo. Então, assim, o tratamento tem que ser muito consciente. A gente mantém um TSH normal, mas normal menor que 2,5 que manda a recomendação, tá? Nunca é suprimido, porque isso não aumenta a fertilidade, até o contrário, pode diminuir a fertilidade, né? E às vezes a pessoa, o clínico não sabe o que é suprimido, né? Eu falo que toda vez que um exame endocrinológico vier menor do que alguma coisa, significa que tem tão pouco que o método não consegue discriminar. Então, se vier menor do que alguma coisa, está suprimido. Sim. Sim, é assim que a gente fica sabendo, né? Menor que o valor de referência. Isso mesmo. E, inclusive, se você fizer isso, também pode dar parto prematuro, né? Aumenta a frequência cardíaca fetal, né? Então, até nas grávidas que têm hipertiroidismo por doença de Graves, o que acontece? O Graves, durante a gestação, ele costuma dar uma amenizada, ele dá uma tranquilizada e no pós-parto ele volta. Mas nas pacientes com hipertiroidismo, o ultrassom fetal, ele mostra um feto que tem um batimento cardíaco fetal maior do que o limite superior, né, daqueles P90% que eles usam, e também o feto, ele é mais magrinho, ele tem um peso menor do que é para ter na tabela de ultrassom para a grávida. Então, é importante você manter ao máximo a sua gestante aí no nível correto de TSH. A gente já viu, então, critérios de diagnóstico, a gente já viu que muda na gestação, necessidade de tratamento precoce na gestação. Mas aí você falou que chega o paciente com obesidade no nosso consultório e ele vai falar, a senhora não vai pedir meu TSH? Porque eu já ouvi falar que quem tem tireoide engorda, né? É assim que eles falam pra gente, né? Quem tem tireoide engorda. Engorda mesmo? Então, essa história, né? Assim, a gente sempre desfez esse mito. Mas aí veio o Ronaldinho. E aí ele falou tanto isso que aí voltou tudo de novo. Os pacientes continuam perguntando. Certeza que o TSH alto não engorda? Não tô. Não, gente, o TSH é quando a pessoa está em hipotireoidismo franco, ou seja, o TSH maior que 10, que o T4 livre baixo, menor do que o valor de referência, o que acontece é que esse paciente ele pode ter um edema sim, tá? Ele pode ter um edema, é um edema duro, inclusive, por exemplo, quando fica muito tempo assim, ele pode chegar até a ter um coma mixtematoso, que se caracteriza por um edema duro, até embaixo da pálpebra, né? Então, pode sim ter um edema, só que esse é um edema que acaba sendo 3 quilos aí no máximo,
não chega a ser uma coisa que vai realmente mudar o peso do paciente. Alguns trabalhos mostram que existe uma diminuição da taxa metabólica basal. Sim, pode até existir num hipotireoidismo descontrolado, mas isso não quer dizer que o paciente vai engordar 20 quilos, 10 quilos, que é o que a gente acaba vendo no nosso consultório, né? Então, não é por isso que o paciente ganhou peso. E uma outra confusão que eles fazem também é o seguinte: eu tenho hipotireoidismo, está tratado, né? E eu ganhei peso com hipotireoidismo bem tratado. TSH de 1,5, T4 livre normal, e estou ganhando peso. Com certeza, aí sim, com certeza não é por causa disso que o paciente está ganhando peso, tá? Aí, com certeza. Eu sempre cito o Ronaldinho também. E eu falo uma outra coisa, que ele foi a primeira pessoa que conseguiu unanimidade em medicina. Porque toda vez que você tem que discutir algum assunto, um de nós trata um pouquinho diferente. Quando ele Sim, falou, sim. eu engordei por causa da tireoide, todos os endocrinologistas vieram a público e falaram, não, você engordou porque você bebe, você come. Não, não por Nossa, causa da tireoide. Né? Então, é, mas ele, é um ele, mito ele que conseguiu. Ele conseguiu. conseguiu. Temos uma. Aí, como é que trata, hein? Como trata? Então, o tratamento a gente faz com levotiroxina, né? Levotiroxina, uma coisa importante, é que tem várias marcas no mercado. Não existe uma melhor, uma pior, não é isso. Mas se o seu paciente está tratando com uma marca, continue, peça para o seu paciente continuar com essa marca durante o tratamento. Por que, Lívia? Porque pensa, ele não é uma simvastatina da vida que é miligrama. Esse remédio é micrograma. E micrograma, mudar de marca, acaba fazendo diferença. Ah, pode ser o genérico? Pode, o genérico também tem uma marca. Então, essa marca tem que continuar, tá? Então, pede para o seu paciente. Uma outra coisa que existe muita confusão é o seguinte: eu tomo, mas aí eu só tomo, o paciente toma, mas só toma um cafezinho. Vai ter problema? Vai ter problema. Depende do pH ácido para ser absorvido. Parece bobo isso, né? Mas o que acontece? Eu já peguei muito paciente aqui no consultório que já rodou 3 endocrinologistas. Aí eu falo para ele assim: o senhor está tomando em jejum? Ele fala: em jejum? Eu tô. Aí eu falo: só ele? Aí ele fala: não, eu tomo ele, o losartana, o hidroclorotiazida, o omeprazol e um cálcio. Não absorve bem, tá? Não absorve. Precisa de um jejumzinho aí para absorver, ele precisa ser separado dos outros. Ou se tem aquele artigo que falou que o levotiroxina poderia ser tomado à noite, umas 2 horas de jejum. Tudo bem, ele até tem paciente que faz isso. Em geral, eu, Lívia, não recomendo muito isso. Eu ainda fico lá com aquele pela manhã, tá? Mas se o paciente quiser fazer isso, pode ser, mas aí você vai ter que adequar a dose, a absorção não vai ser tão boa. E cuidado também, uma coisa interessante durante o tratamento, que eu sempre pergunto quando dá muito, o paciente está usando 200 microgramas de levotiroxina, pesa 50 quilos, alguma coisa está errada, né? Então, uma coisa que vocês têm que perguntar é se o paciente está comendo à noite, porque às vezes tem aquele paciente que levanta à noite e come, né? Tem alguma desordem alimentar, ele acaba levantando à noite comendo 3 vezes na semana. Também pode acabar prejudicando a absorção, tá? Ou você tem que corrigir a dose, que dá certo também, ou você tem que conversar com o paciente para ver se ele consegue melhorar isso aí. Eu Isso acho de que isso é um absorção fator. acaba sendo importante em todas as medicações, mas o que a maioria dos pacientes, é claro, e de alguns médicos que não são endocrinologistas não sabem, é que ninguém absorve 100% do T4. Né? Nenhum de nós consegue absorver 100%. Então, se você já não é uma coisa que é absorvido 100%, se você não tomar os cuidados, os detalhes do cuidado para melhorar a absorção, acaba sendo diferente. Uma coisa que você falou que eu quero reforçar é a história da marca. As pessoas não absorvem igual marcas diferentes. Né? Sim, sim.
É, Houve uma vez que o líder de mercado ficou de 6 meses a um ano fora do. fora. Fora. É o Uhum, Sintroid, né? A gente teve uhum, que refazer as doses dos sim. outros nomes, porque era parecido, mas não era exatamente igual. Os pacientes Não. tiveram que a gente teve que rever se era 10% a mais, 10% a menos, 20% a mais, porque realmente não absorve igual marcas diferentes, né? Quase que É, ninguém não, faz não. isso, né? Aí você falou levotiroxina. E logo no comecinho, a pessoa que perguntou, acho que eu esqueci, fala, eu estou tomando 2 levotiroxina por dia, sei lá que dose, e eu não fico controlado. E acho que você já Tá respondeu tomando. o porquê. Primeiro que eu não sei a dose, quem é a pessoa, o Sim. peso, eu Uhum. não sei a história. Mas tem isso, né? Tudo isso acaba influenciando demais, demais a absorção do seu remédio. Uma outra coisa interessante é quando a gente já checou tudo isso, né? Pô, Lívia, eu já chequei tudo isso no meu paciente. E ele continua lá firme e forte no 200 microgramas e pesa 50 quilos. Lembrando que uma média, né, gente? De levotiroxina que a gente usa é mais ou menos 1,3 microgramas por quilo de peso, tá? Uns mais, outros menos. Então, você acaba tendo que pesquisar no seu paciente se ele tem alguma doença desabsortiva ou uma doença celíaca. O que aconteceu com ele? Porque ele pode ter pouco sinal e sintoma, mas ele pode ter uma dificuldade de absorver esse remédio. Ou ele tem uma dificuldade mesmo de absorver e a gente acaba tendo que aumentar a dose, né, Vilmar? Alguns pacientes a gente vê isso na prática, na vida. Eu já tive poucos pacientes na vida que estavam nessa situação que você descreveu de 200 microgramas para uma pessoa que não tão pesada e que só trocar de marca deu certo. É, Às vezes, uhum. não é a Às regra, vezes não é a acontece isso regra, mesmo. mas às vezes pode acontecer, né? Sim, sim, é verdade. Isso é verdade mesmo, com certeza. Temos uma outra pergunta aqui que eu acho que não é acho não é de hipotireoidismo, mas é uma coisa que causa dúvida o tempo todo, né? A pessoa escreve assim: por favor, me fale se eu, como clínico, quando acho um nódulo, devo dar continuidade ou encaminhar para o endócrino. O que eu faço quando eu Ah, acho um nódulo? Fala um pouquinho sobre a necessidade de sair pedindo ultrassom para todo mundo. Junta as duas muito, coisas. muito legal essa pergunta, né? Muito boa. Obrigada pela pergunta. Então, o que acontece? O nódulo. Então, vamos voltar. Como o Vilmar falou, essa questão de pedir ou não ultrassom. Quando eu fiz faculdade, em 2002, não conta para ninguém, mas foi em 2002, o que acontecia? Eu lembro até hoje o meu professor de cabeça e pescoço, que ele pegou o nódulo na mão e funcionou no ambulatório. Então a gente não tinha assim um acesso ao ultrassom tão grande, então a gente realmente palpava ali a tiroide, se visse um nódulo funcionável, tinha que ser aquele que a gente conseguia segurar, né? E aí funcionava realmente. Eu já fiz. Bom, acabou essa parte da idade. Agora, hoje, com o avanço da medicina, a gente pede ultrassom como se pedisse um TSH. Não tem dificuldade nenhuma, né? Todo convênio pede um ultrassom, todo convênio cobre um ultrassom. E se você for fazer um ultrassom em clínica particular, não é caro, né? O paciente consegue fazer. Então, isso acaba aumentando muito a história a quantidade de nódulos diagnosticados. O que a gente vê? Que muitas vezes a tireoide desse paciente nem é palpada. Então, ninguém pôs a mão na tireoide do paciente e vai lá um pedidinho de ultrassom. Isso não é legal, tá? E assim, se você falar, eu peço, vou continuar pedindo, tudo bem, eu só vou pedir para você uma coisinha para os pacientes, não peça para os pacientes muito idosos. Eu recebo, às vezes, paciente que tem 80 anos, 82 anos, que fizeram ultrassom de tiroide, vem nódulo, porque a chance de ter nódulo vai aumentando com a idade, né? E aí, de repente, isso acaba virando uma bola de neve. Esse paciente acaba indo para punção,
e diagnosticam câncer de tiroide. E a gente sabe muito bem que a maioria dos cânceres de tiroide são benignos. Paciente com 80, 85 anos não vai ter vantagem em ter esse tipo de diagnóstico, a não ser que seja um nódulo muito grande, né? Diferente do que eu estou falando assim. Mas, em geral, a gente acaba primeiro palpando a tiroide, vendo se tem uma história condizente, aí a gente pede ultrassom. Não precisa pedir de rotina ultrassom, e o que é pior, né? Pedir ultrassom a cada consulta. Então, de 4 em 4 meses, um novo ultrassom, muito menos. Se o paciente não tem nada, você pode esperar de nenhum nódulo, nada de alteração, você pode esperar de 1 a 2 anos, ou se o paciente reclamar de alguma coisa, tiver alguma queixa, tá? Então, não precisa pedir para todo mundo. Eu errei o que eu achei que você ia falar, o seu pedido. Então, eu vou continuar pedindo, daí. Você falou se for velhinho, não, né? Eu achei que você ia pedir para não sair funcionando todo mundo. Ah, não, esse é o meu segundo pedido. Então, gente, quando vier um nódulo, se a dúvida é, passo para o endocrinologista? Se você achar, se você ficar na dúvida se tem ou não que funcionar, faça sim. Não tem problema nenhum. Você ser clínico, tá com uma dúvida e você quer perguntar. Não tem problema nenhum. Pode passar sim para o endocrinologista. A gente vai ter maior prazer em te responder se funciona ou se não funciona, tá? Se você achar que não tem que funcionar, eu vi, Lívia, é muito pequeno, tem é menor que 1 centímetro. No ultrassom não tem nenhum critério de malignidade, tá? Então aí você pode fazer o segmento desse paciente. Só que eu tenho uma dúvida, né? De quanto em quanto tempo eu preciso pedir um ultrassom? Pode pedir de 6 a 8 meses no começo, e depois você, se o nódulo não cresceu, você pode espaçar até mais, tá? Pode pedir uma vez por ano, tá bem tranquilo. Não precisa se desesperar. Então, quando tem critério de malignidade, que principalmente são o critério que mais grita no olho do médico de malignidade no ultrassom de tiroide, são microcalcificações, né? Que aí chama atenção de câncer papilífero. É o que mais grita, assim, mais do que o tamanho, mais do que qualquer coisa. Então, se você vê esse critério, aí pode passar para o endocrinologista, a gente vai ter o maior prazer em receber esse tipo de paciente, tá? Ficou com dúvida? Faça sim, não tem problema. E reforçar, né? Se um nódulo é pequeno, menor que 1 centímetro, ou às vezes menor ainda, né? Quando não confundem cisto com nódulo, o câncer de tiroide dá tempo para a gente diagnosticar. Uhum. Ele não é, a maioria deles não é tão agressivo. Então, se você demorar 6 meses a mais para fazer o diagnóstico, 1 ano a mais, muitas vezes não faz diferença, né, em termos de evolução. Então, não tem que ter esse furor, né? Porque eu acho que a nova conduta, nova comparando, não tão nova, né, com o que a gente tinha antigamente, de evitar a punção, exatamente porque mesmo nas pessoas não tão velhas, se você punciona e vem um carcinoma papilífero, quem vai ter coragem de não operar? Ah, fica difícil. O paciente já vai te implorar. A tal da vigilância ativa, que para nós é muito tranquilo e seguro, mas para o paciente não é. Né? Não. Então, de repente, você fez o paciente se submeter a uma cirurgia que ele jamais iria ter. Né? Você fala, não, eu posso ter antecipado, posso ter sido preventivo. Mas, de repente, aquele paciente, né? O meu recorde de segmento de um nódulo, é claro que é mãe de uma médica, foi 30 anos. 30 anos eu segui essa mulher e esse nódulo nunca mudou. Não funcionei, porque não tinha indicação, nem pelos critérios antigos. Mas, assim... e se ela tivesse medo desse nódulo e tivesse feito uma cirurgia? Tá bom, é uma cirurgia relativamente benigna, mas relativamente, né? Você pode ter hipoparatireoidismo, você pode ter lesão de nervo. Então, assim, às vezes a ânsia de puncionar leva o paciente a uma cirurgia que ele não precisaria, né? E olha, eu pego bastante paciente com hipopara pós-cirúrgico, de bósteo. Cada vez mais. Bósteo, assim, bósteo é o que vem no laudo, né?
Mas às vezes é nódulo. E aí vem, acabou, nódulo benigno. Retira a paratiroide. E, gente, eu vou falar para vocês. Vocês não querem tratar paciente com hipoparatiroidismo, porque é super difícil. E o paciente é bem sintomático mesmo, ele faz cãibra, ele tem realmente parestesia à noite, dormindo. Se não tomar o calcitriol certinho, ele acaba tendo sintoma. Então, tudo que a gente pode evitar, né, até de malefício mesmo, né, não fazer o mal, eu acho que é a principal medida do médico. Eu sempre, quando a pessoa tem muita ânsia de funcionar, às vezes vem alguém discutir comigo, não, Lívia, esse eu vou funcionar. Eu vou funcionar porque tem 2,5 cm, mas eu falo, mas é misto. Tem líquido e nódulo. Olha a imagem aqui, nódulo tem meio centímetro. Não, mas é misto, eu vou funcionar. Eu falo daquele trabalho japonês que é bem clássico. Como que é o trabalho? Antigamente, quando podia fazer isso, né? Ele pegou lá no Japão e seguiu pacientes com microcarcinomas, carcinomas pequenos de tiroide, né? Então, eram carcinomas papilíferos. Ele tinha PAF, ele tinha punção, que era com câncer de tiroide. E ele seguiu esses pacientes por anos e anos. Mais de 95% dos pacientes não morreram de câncer de tiroide. Poucos pacientes evoluem mal, né, com câncer de tiroide. Eu sempre falo assim para os pacientes: se você quiser escolher na sua vida um tipo de câncer, escolhe o da tiroide, tá? Porque é o melhor, né? Então, pode ficar tranquilo como médico, dá uma respirada, pensa, pô, tô com dúvida, eu não quero tomar essa decisão sozinho. Pode caminhar para o endócrino, né? Não tem problema nenhum, tá? Não veio a pergunta que a gente estava pensando, voltando ao Não, hipotireoidismo. Não. não. Várias das que nós pensamos. E a história do iodo? Então, o iodo acaba funcionando como um combustível para a tiroide, né? O iodo, então, a molécula, para formar o T3 e o T4, dentro da molécula tem o iodo. Então, ele é um combustível. Aí você vai perguntar assim, Lívia, será que alguém tem baixo iodo? Gente, em geral, o sal é iodado e não tem comprovação de ter baixo iodo. E se você der iodo na forma de Lugol ou qualquer forma, assim, para o seu paciente, a tiroide pode acontecer duas coisas. Três coisas, vai. Pode não acontecer nada, amém, obrigada, Senhor, né? Pode acontecer um hipertiroidismo, que não é tão tranquilo tratar, e pode acontecer um hipotiroidismo por uma destruição da glândula, tá? Então, realmente, não tem por que você dar iodo para o seu paciente. E sabe como a gente sabe disso na prática? A gente vê o paciente que usa mildarona, que mais de 75% da molécula é com iodo, tem iodo. Então, tá lá o idoso, né, que começou a ter fibrilação atrial ou qualquer outra arritmia, e aí o cardio prescreve a mildarona, que é um ótimo antiarrítmico, e ele faz uma alteração na tiroide e já manda para endócrino. Tem uma cardio que ela já manda para mim. Antes de ela põe a mildarona, ela fala, não, vai lá passar na Lívia para ela dar uma olhada. E então a gente vê isso acontecendo mesmo, tá? E algumas vezes o hipotireoidismo da mildarona é uma destruição realmente, destruição da célula, então acaba tendo uma destruição total e não recuperável, e algumas vezes até quando tiro a amiodarona, o que é raro tirar o amiodarona, quando tiro a amiodarona, a gente consegue ver esse paciente se recuperar. Eu tenho uma paciente aqui que ela se recuperou do hipotiroidismo que ela tinha depois que tirou a amiodarona. Muito interessante esse caso, muito, muito mesmo. Lembrar que se você fez uso crônico de amiodarona e parar de usar hoje, pode demorar de 6 meses a 1 ano para a quantidade de pool de iodo corporal voltar ao normal, né? Não é tão rápido. Sim. E eu falo muito, né? Por favor, clínicos, se der tempo, se não for uma emergência, antes de dar mildarona, pelo menos pede os exames de tiroide. Ah, Antes, sim. para a gente saber como é que era antes. É verdade. Boa, Telefone para ótimo. socorro, por favor, peçam.
todos, T3, T4, TSH, T3 livre, anticorpo, tireoglobulina, se quiser, pede tudo, mas pede, né? Veio a pergunta. Porque senão fica difícil, né, depois diferenciar, né, Vilmar? Fica super difícil, a gente começa, fica bem difícil mesmo você saber se foi amiodarona, se o paciente tinha hipotireoidismo ou se não tinha, então fica bem difícil. Até a decisão de tratar, né? Sim, sim, com Dependendo do certeza. valor dos resultados. Veio a pergunta. Associar T3 ao T4. Ah, que bom que veio, né? Porque a gente estava esperando. Senão eu tenho que ler a pergunta. Que bom, obrigada pela pergunta. Então é o seguinte, o que acontece é que não existe uma resposta mágica para isso, tá? Se você for perguntar, primeiro vamos por partes, né? Nos Estados Unidos, grandes centros usam T4 com T3 e grandes centros usam só T4, tá? Então, em geral, se a gente fosse tratar 100 pacientes com hipotireoidismo aqui, 15 a 10% deles não iam se sentir melhor com o tratamento. Lívia, mesmo com hipotireoidismo franco? Sim, mesmo com hipotireoidismo franco, ainda 15 a 10% não se sentiriam melhor com o tratamento. Então veio, por que não associar o T3? Mesmo associando o T3, existe uma gama de pacientes ainda que não se sentem melhor com o tratamento. Por que que eu falei essa questão dos Estados Unidos, tem alguns países europeus que usam T3? Porque lá eles não manipulam o T3. Lembra que no começo da live a gente falou da importância de não mudar de marca, né? Porque não é miligrama igual a simvastatina, mas sim microgramas. Lembra que essa fábrica, ela é longe de estradas, tem todo um estudo para onde fazer o remédio, tá? Para não ter o menor tremor e alteração de dose. E eu não confio, assim, para dar para o meu paciente um T3 manipulado sem uma coisa tão rigorosa, porque como que você vai falar para o paciente, olha, isso está funcionando? Aí fica muito difícil, né? Não tem comprovação, 100% das pessoas acham que deve tomar, não existe essa unanimidade médica, e também no Brasil tem a questão de ser manipulado. Então, ser manipulado, qualquer remédio da tiroide, a gente evita ao máximo mesmo. E a gente sabe que tem todo o viés aí da manipulação. Não que a manipulação é ruim, mas o tipo de remédio é muito difícil ser 100% seguido, tá? Será que é isso, Vilmar? Ou tem mais Eu acho que alguma coisa? e pensar na proporção das doses, né? Enquanto eu estou falando que micrograma é pouco, mas eu estou dando 50, 75, 25, vai para pensar no mínimo, de T4, às vezes, quando eu quero dar T3, eu vou dar 5 microgramas. Se ao invés de 5 tiver 6, é 20% a mais. Sim. E eu faço hipertireoidismo subclínico muito facilmente com isso. Sim. Então, e por que você falou, né? Por que às vezes eu dou o T3 e o paciente também não melhora? Eu costumo exemplificar isso quando eu dou aula, dizendo assim, um hormônio só melhora o sintoma que foi causado pela falta dele. E os sintomas de hipotireoidismo são inespecíficos. Então, se você tiver com queda de cabelo por estresse, não adianta dar T4, T3, que o cabelo não vai melhorar. Não era a causa. Sim. Não era a causa. Então, tem isso também. Tem gente que consegue comprar nos Estados Unidos. Né? Talvez para esses pacientes a gente consiga fazer prova terapêutica para aqueles 10, 15% que não tiveram melhora dos sintomas, apesar de estar com TSH, valor-alvo atingido, tudo. E aí a gente fica mais seguro de dar, né? Agora, se você falar, não, eu vou manipular e vou dar, pelo amor de Deus, não troca de farmácia. Se for para dar, né, eu vou dar. Vocês estão falando, mas eu vou dar. Não troca de farmácia, pelo menos isso, né? Eu tenho um caso bem interessante para contar. Olha, Vilmar, quando eu fiz residência no Hospital do Servidor,
foi um menino, um paciente de 10 anos. E aí ele tinha um hipotiroidismo já, né? Esse paciente. E aí ele mudou de médico e o médico manipulou o levotiroxina, o T4 mesmo, manipulou junto com algumas outras coisas que, enfim, manipulou junto com outras coisas. E aí esse paciente ele começou a perder a visão do periférica bilateral e começou a ter dor de cabeça. E ele entrou pelo pronto-socorro, pela emergência, com muita dor de cabeça e diminuição da visão periférica. Fizeram uma tomo, viram uma azeitona na hipófise, fizeram uma ressonância, falaram, não, é um macroprolactinoma, um macro, né, adenoma, qualquer coisa, vamos chamar a cirurgia, a neurocirurgia, chamaram a neurocirurgia, macroadenoma, vamos operar. Vamos pedir a opinião da endócrina. Era E aí a gente hipotireoidismo. era um hipotiroidismo, gente. Era um hipotiroidismo TSH maior que 100, né? Quando é maior que 100, assim como o Dr. Vilmar explicou que suprimido é abaixo do limite, quando é maior que 100 pode ser 200, pode ser 1.000, pode ser 1.500, a gente não sabe. Então, TSH era maior que 100, T4 livre 0,3, 0,4, imagina? E a gente repôs o hormônio, levotiroxina mesmo normal para o paciente, e ele se recuperou 100%. A gente tem todas as imagens da ressonância, assim, com a recuperação e ela diminuindo de tamanho. É legal nesses É. casos. Eu tenho um caso semelhante, mas não é no pronto-socorro. Ela foi encaminhada, uma paciente, para mim, para tratar um macroprolactinoma. E nunca ninguém tinha pedido hormônio tiroidiano para ela. E tinha imagem, era tomografia naquela época, tinha, né, um macroadenoma mesmo. E sumiu o macroadenoma dela com T4. Né, pessoal? Porque quem não sabe, T4, hipotiroidismo faz subir prolactina, né? E pode fazer subir tanto que dá uma imagem hipofisária de prolactinoma. Veio, acho que a última pergunta que faltava. Quando dosar T3 reverso? Sim. Se eu fosse responder numa única frase, eu ia te responder Uma nunca. palavra só. Nunca. 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 Porque T3 reverso, gente, para fazer diagnóstico, em geral, a gente faz diagnóstico dentro da UTI, né? De um paciente com um CIRS grave. Mas esse paciente, ele com certeza tá com todos os hormônios da tireoide alterados. Então, você não vai precisar do T3 reverso para fazer um grande diagnóstico nesse paciente, tá? E no paciente do ambulatório, a gente pede T3 reverso? Não, não pede. Não pede, não tem indicação, não tem uma doença que se caracterize com alteração do T3 reverso no paciente que vem andando no seu ambulatório. Para ser sincera, a gente pede pouco até T4 total. Por quê? Porque o T4 total, ele é ligado à TBG, que é a molécula carreadora do hormônio. E a TBG altera com muita coisa. Altera, por exemplo, com anticoncepcional. Então, até o T4 total, em geral, a gente não pede, a gente pede TSH e T4 livre, na maioria das vezes mesmo, tá? E Isso, né, Leonardo? o T3 reverso, né, a deiodinase que faz, ao invés de virar T3, virar T3 reverso, ela é ativada rapidamente, em poucas horas, se você tem uma situação de desgaste, de agressão ao corpo, né? O nosso corpo é muito esperto. Ele tenta reduzir o metabolismo se ele está sendo atacado. Então, assim, também, se você fizer em dias diferentes, vai dar valores diferentes, potencialmente. Então, assim, e não tem parâmetro de referência populacional, né? E o pior de tudo, eu acho que é usar o T3 reverso como justificativa para dar T3. Sim, nossa, não. Aí é o pior, entendeu? E eu vejo muito isso. Se o T3 reverso estiver muito alto, não está convertendo, eu falo, tá bom, vamos supor que seja verdade. Se o T3 reverso está muito alto e você tivesse uma referência populacional, e tem um motivo que o seu corpo está fazendo isso. E o motivo é de proteção, né? Porque são doenças consumptivas, agressivas, graves, que fazem com que o nosso T3 reverso aumente. Então, vamos supor, é verdade, está aumentado. Teu corpo está se defendendo. Você vai entrar com T3 para atrapalhar uma situação de defesa do teu corpo, né?
Primeiro, não é critério para prescrever. Segundo, se fosse, poderia fazer mal, né? Usando esse critério. Então, assim, eu também acho, se eu fosse responder, é nunca. Quando é que pede? Nunca. E eu falo quando eu dou aula, se alguém pedir, não vem me mostrar o resultado e pedir para interpretar. Quem pariu Moisés que me vale. Entendeu? Não quero saber. Não quero saber. Para a gente, como endocrinologista, às vezes vem bastante. O médico pede, né, muitos exames, e aí vem a alteração, e o que eu faço com isso? Aí manda para o endocrinologista, porque pouca gente sabe interpretar o hormônio, né? Porque o hormônio realmente ele tem as nuances dele, né? Cada glândula tem uma nuance, a tireoide tem uma, a adrenal tem outra, o pâncreas mesmo tem outras. Então, em geral, chega bastante isso pra gente, né? Ah, pedi esse exame e agora? Quando é T3 reverso, eu falo, se vem o paciente, eu falo, e agora nada. Nada. Tá ótimo. Fala para ele que tudo bem. Ele não precisa pedir, né? Hoje à tarde eu e a Lívia conversamos sobre o que a gente achava que o pessoal que participou da live ia perguntar, né? Não perguntaram, mas assim, todo mundo está tratando queda de cabelo hoje em dia. E biotina é uma vitamina que realmente é importante para diminuir a queda de cabelo, né? Não calvície, a queda. E você tem que parar de tomar a sua formulação com biotina quando você vai fazer alguns exames endocrinológicos, se não todos, né? Explica por quê, Lívia. Porque o que acontece? A biotina é uma molécula que ela também é utilizada dentro do kit. Lá dentro do kit, para testar o seu TSH, a biotina é utilizada. Então, se você está usando a biotina, pode dar um falso hipertiroidismo, né? Então, a gente vem lá, é aquele exame difícil de interpretar, TSH baixo, T4 livre normal, que você fala, meu Deus, como assim TSH diminuído e T4 livre normal? Muitas vezes é a biotina, tá? Então, o que a gente pede para o paciente? Pede para o paciente tirar o remédio mais ou menos 4 dias antes, né? Parar de tomar o polivitamínico aí, 4 dias antes do exame, que já está suficiente para não ter tanta interferência, tá? Mas é pelo jeito que é o kit. A biotina também é utilizada dentro do efeito aí de captura do TSH, para dosar. Eu acho que para simplificar, né, vai dosar hormônio para a biotina. Eu achei um trabalho uma vez que falava em proporções diferentes de interferência na dosagem dos 10, 12 hormônios. Testosterona, inclusive, Sim. prógeno. Então, assim, na dúvida, está tomando biotina? Para fazer o exame hormonal, qualquer que seja. Né? Não vai cair todo o cabelo por causa de parar de tomar 4 5 diazinhos dias. só. E previne uma alteração do exame que o médico vai te fazer repetir quando souber que você estava usando biotina e não bateu com a clínica que você tinha. Né? Nós estamos quase acabando, nós temos 7 minutos ainda, e como era esperado, ninguém perguntou de hipertireoidismo. Eu acho que perguntaram de nódulo, mas não de hiper. E eu acho que o motivo é porque tem muito menos hipertireoidismo, né? Sim. Do que... Graças a Deus, porque é muito mais difícil de tratar. Muito mais difícil, muito mais difícil. Normalmente, esse paciente, eu sempre brinco assim, né? Se o paciente chegou no seu consultório e sentou na cadeira e ficou tranquilo por 2 minutos, pronto, ele já não tem Graves, que é a causa mais comum de hipertiroidismo. Porque o Graves, ele não senta na cadeira, né? O doença autoimune da tiroide que provoca hipertiroidismo. Então, o hipotiroidismo de Hashimoto e o Graves, na verdade, são a mesma doença, olhando, eu falo que são duas faces se olhando, uma da hipertiroidismo, outra da hipotiroidismo. Quem marca o Graves é o TRAB e quem marca o hipotiroidismo é o anti-TPO e o anti-TG. Né? Em geral, o Graves, quem marca é o TRAB. E o que eu acho muito peculiar nesse tipo de paciente também é que eles, muitas vezes, eles entram no pronto-socorro com arritmia, tá?
Ai, tô sentindo sufocar, vai fazer lá o eletro, tá com um flutter, tá com um FA. Lembra que o idoso, ele faz um hipertiroidismo que a gente chama, entre aspas, de apatético, quer dizer, não é aquele cara agitado, tal, ele pode estar no normal dele, mas ele faz arritmia. Então, cuidado com o idoso, toda arritmia que você pegar no pronto-socorro pede um TSH, mas uma outra coisa muito interessante é que o paciente com doença de Graves, ele é um paciente bravo, ele é um paciente briguento, ele é um paciente agressivo. E quando você trata, aí em geral ele vem tão diferente que você fala, nossa, não pode ser o mesmo, né? Mas eu até explico quando vem o esposo e a esposa, eu falo assim, olha, tenha paciência com ela, porque normalmente é mais em mulher, né? Tenha paciência com ela, cuidado para não se separar, é uma fase muito difícil, mas na próxima consulta já vem separado. O paciente com Graves, ele é muito difícil mesmo, ele é bem irritado, né? E o TSH vem suprimido, e diferente do hipertiroidismo induzido por medicamento, que pode ter um TSH suprimido, o TSH é bem suprimido no Graves e tem um T4 livre alto, tá? 4, 5, eu já vi paciente com 9 de T4 livre, então é aquela coisa que salta aos olhos, tá? Fora os olhos, né? Salta aos olhos em todos os sentidos, né? É, porque o Porque a Graves tem um olho característica saltado. Pode ter, é né? Pode ter. assim, no hipotiroidismo a gente reclama que não tem uma característica patognomônica, né, da doença. A gente chora por causa disso. No hipertiroidismo tem, que é a oftalmopatia de Graves. Então, o paciente normalmente ele tem sim uma lesão ocular importante, tá? Não é pouca, não. É importante. Ah, Lívia, eu já vi paciente com Graves que não tinha. Sim, claro, existe paciente que não tem, mas a maioria tem pelo menos um pouco. E eu vou te contar mais. Tem paciente que não tem hipertiroidismo, mas tem TRAB positivo e pode ter lesão ocular. Porque parece que o TRAB ele tem um receptor periorbital, no músculo periorbital, e esse paciente faz softalmia, hiperemia, tudo por conta mais até do anticorpo do que do controle da doença, né, Vilmar? Tem É. paciente que está bem controlado, mas ainda assim a oftalmopatia progride. Então, Como realmente é tem, bem. como é uma doença autoimune, o que a gente reza para o Graves é que ele entre em remissão. E tem um outro paciente azarado que entra em remissão do hipertiroidismo, mas não da oftalmopatia também, né? Sim. Parece que a maioria das vezes eles andam juntos, mas eles podem andar separados por azar, É, né? Mas tem muito menos, aí ninguém pergunta, né? Ninguém. tem muito E acho que menos. aí o clínico não pensa também, né? Acho que demora para pensar um pouco no. Ou pensa demais Mas ou pensa de menos. Um dos dois. pega essa dica do paciente muito irritado, aquele paciente que tem queixa de emagrecimento, sabe? O paciente entrou, não é que a vida inteira foi magro, esse é outro esquema. Mas ele perdeu 6 quilos, 10 quilos em 2 meses, comendo. Eles comem, parece ótimo, né? Mas não é, porque realmente perde toda a massa magra. Não é que ele emagrece e fica ótimo, não. Ele perde toda a massa magra, ele é fraco, ele não dorme à noite, ele é irritado. Sabe de quem que eu recebo esse tipo de paciente? Do psiquiatra. Psiquiatra. Uhum. Já tentei 3 remédios ansiolíticos para esse paciente. Ele vem tomando bem 5 remédios. Aí alguém pediu um TSH e veio lá suprimido. Então, também, se o paciente não está melhorando, cuidado, pode ser isso, tá? E no idoso, realmente é mais difícil o diagnóstico, sim, é mais desafiador. Lívia, a gente adora o que faz, né? Graças a Deus. A gente Graças a Deus. profissionalmente a gente é feliz, né? Tem a Muito. Covid para atrapalhar, mas daqui a pouco passa, né? E Sim. o nosso tempo vai acabar. Então, fala tchau pro pessoal aí para a gente, num outro dia, falar de outro assunto. Então, ó, tchau, obrigada, viu, por vocês escutarem a gente. E se vocês quiserem até mandar um inbox com algum tema que vocês queiram, a gente faz com muito prazer. Como disse o Vilmar, pode mandar, tá, para mim ou para a BWS.
E se alguém quiser fazer o curso com a gente, vai ser super legal, isso eu garanto. A gente vai aprender Começa em muito. setembro a próxima turma. Começa em setembro. Tchau, pessoal. O Instagram vai derrubar a gente. Tchau. Obrigada. Tchau.